Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Que bom poder estar aqui com você. Divino Criador, Criador de tudo que há. Limpa e purifica em mim todas as memórias, pensamentos, todos os sentimentos que podem estar nos afastando da nossa aposta premiada e abençoada. Eu sinto muito, por favor, me perdoa. Te amo, sou grata. Hoje eu quero falar de uns passos, na verdade 3 passos incríveis que me ajudaram a manifestar o prêmio da loteria. Lembrando que foi uma jornada que eu passei um bom tempo onde isso era apenas um desejo. E eu quero explicar para você como você pode mudar a sua frequência para você começar a manifestar as suas apostas abençoadas, né? Tudo na nossa vida é um processo. E eu vou simplificar esse processo para você, simples, que vai, assim, dar estalos na sua mente. Então, se você desejar, anota essas dicas, né? Em 3 passos, como você vai conseguir mudar a sua frequência vibracional para acessar a sua aposta premiada e abençoada. Aqui eu quero mais passar para você, tipo, aulas mesmo de como você vai mudar essa frequência, que foi o que eu fiz e o que tantas pessoas que estão mudando aí, conseguindo manifestar prêmios. Foi um vídeo que muitas pessoas têm pedido para que eu te dê um passo a passo de como pode ser, então eu vou te dar aqui algumas dicas, tá bom? O primeiro passo foi ver que eu era muito ansiosa, ou seja, eu fazia apostas quase todos os dias. E o mais engraçado de tudo que não era assim, era um valor significativo. Então eu investia alto, eu investia mesmo em aposta. E eu acreditava, mas eu tinha um sentimento de frustração quando chegava na hora que eu ia conferir e que eu não tinha manifestado. Então, assim, teve momentos que eu manifestava 11 pontos na Loto Fácil, eu ganhava assim, sabe? Então, mas era nada. A frequência vibracional, porque eu tinha muita ansiedade ali envolvida. Eu queria manifestar de todo jeito e para o universo, o que o universo entende é a frequência vibracional. Para o universo, eu estava emanando vibracionalmente a frequência de falta. Sabe, eu não tenho, tem que ser logo, tem que ser desesperado. Naquele momento também, eu estava com muitas dívidas impagáveis. Então, eu queria manifestar o prêmio porque eu queria pagar essas dívidas que eu tinha ali e eu queria muito que isso acontecesse. Eu comecei a entender que nesse querer, a linguagem que eu estava emanando era falta. Eu precisava dentro, mesmo daquela situação desafiadora, acalmar o meu coração, aquietar essas ondas de falta, de que eu tinha que ganhar, para que eu começasse de fato a manifestar aquilo que eu queria. Então é você se conhecer muito bem, é você começar a avaliar. Eu estou vibrando em qual frequência, né? Qual é a escala vibracional que neste momento eu estou emanando para o universo. Feito isso, você vai entender, você vai identificar, você pode fazer que nem eu fiz, eu escrevia. Eu tô com frequência de medo, de falta, escassez. E eu comecei a listar qual eram essas memórias, esses pensamentos e esses sentimentos. Que isso é o primeiro ponto, porque se você olha para aquilo, você sabe onde está o erro, você enxerga o erro, né? Você reconhece o erro. E aí foi um dos primeiros fatores que me fizeram mudar muito a minha frequência vibracional, foi entender onde eu estava errando, né? Então naquela insistência, naquela constância em aposta eu estava errando, tá? Eu quero dizer para você que nós continuamos, né? Com o nosso treinamento, onde tem vídeos exclusivos que vai te ajudar a elevar a sua frequência vibracional. Esses vídeos, esse treinamento, ele está por R$ 80 e ele vai te conduzir com meditação guiada, reprogramação e como você pode fazer para soltar e mudar essa frequência vibracional. Eu quero agradecer a todos vocês que já estão fazendo parte do treinamento, dizer que eu desejo assim, aqueles que já estão manifestando, mas aqueles que não estão, eu sei que você vai começar,
porque às vezes é um tempo, né, gente? Se a gente pensasse para a coisa acontecesse, era muito bom. Então você vai ter que avaliar o que está acontecendo, que aquilo ali está insistindo na sua vida, tá bom? É só entrar em contato aqui comigo que a gente vai conversar. O segundo passo era me sentir verdadeiramente merecedora de ganhar apostas. Sabe, porque eu digo assim, não, mas esse prêmio é pra mim, mas eu tenho um desejo no meu coração claro, eu sinto que eu vou ganhar. Só que sentir que vai ganhar não significa nada, gente. Eu sentia, eu tinha certeza, e depois eu comecei, será que eu sinto mesmo? Aí começou as crenças, por quê? Eu vi muitas pessoas que eu amo, eu vi muitas pessoas que fazem parte da minha vida durante um bom tempo fazer apostas e se frustrarem. E no final, eu muitas vezes, quando jovem, me perguntava, será que isso é verdade mesmo? Fulano só sabe gastar em apostas, ciclano. Então eu tinha um estado julgador que me impedia de manifestar a aposta premiada e abençoada pelas crenças que existia em mim e pelo aquilo que eu via. Ah, não tá vendo que isso não vai acontecer? Lá no fundo do meu coração, eu já tinha julgado, eu já tinha apontado o dedo, eu já tinha criado resistência em relação a isso. E eu ficava, de uma certa forma, eu tinha uma raiva, sabe? Eu tinha uma raiva porque eu dizia, mas minha gente, esse povo fica jogando dinheiro fora e isso aí não acontece. E quando eu comecei a despertar a vontade de manifestar uma aposta, e aqueles pensamentos sabotadores que eu tinha durante tanto tempo, e aquelas crenças, né, que eu tinha construído de que a aposta era algo que não era fácil, que não era verdadeiro, até que eu comecei a ter contatos com pessoas que começaram a manifestar prêmios, inclusive pessoas da minha família que foi manifestando prêmios maiores e tal. Aí eu digo, então acontece. E aí eu comecei a ver pessoas que já tinham manifestado. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que manifestou um prêmio muito legal aqui em uma aposta da cidade, né? E essa pessoa me contou passo a passo de como aconteceu, da mudança que teve na vida naquele momento. Ela manifestou 22 mil reais e ela disse que o esposo dela estava doente, que ela não tinha nem o que comer, sabe? Mas que ela foi mudando, foi acreditando que ela podia e ela foi vibrando na felicidade de já ter. Ela disse que começou a vibrar mesmo na felicidade de já ter e ela manifestou. Eu comecei a desconstruir aquela crença de que aquilo não era para mim, de que aquilo não existia, implantando na minha mente novas informações que dizia para mim, não é possível. Sabe, novas informações que dizia para mim, você pode, você consegue. Você implanta as novas crenças. Você implanta na sua mente as novas informações. Né? Então, quando a gente diz assim, reprogramar a mente, é você implantar na sua mente novas informações. E eu comecei a fazer isso com frases, eu comecei a fazer isso de uma forma assim, muito, sabe, decidida. Eu disse, não, eu vou reprogramar a minha mente. E nesse reprogramar a minha mente, eu parei de fazer aposta um tempo, depois eu fui fazendo uma vez ou outra, quando realmente eu começava a sentir vontade, e aí eu comecei a reprogramar para me sentir merecedora, a liberar as crenças, né? E isso foi mudando a minha frequência vibracional. Isso foi mudando os meus sentimentos voltados para a aposta. Então, você quer manifestar, mas se existe dentro de você muitos sentimentos sabotadores, geralmente ele vai estar aí bloqueando o teu fluxo, tá? E o terceiro passo, que foi muito importante, foi como eu já falei aqui pra você, eu comecei a entender que eu tinha muita raiva no meu coração. Eu tinha vindo de uma situação muito triste e desafiadora, onde eu recebi fortes golpes e também eu dei, né, porque foi o dar e receber. Quando eu digo assim, golpes e sentimentos, que era aquela, você dá, eu dou, e era só aquele sentimento de energia negativa. Então, nesse processo de energia negativa,
eu comecei a entender que eu tinha muita coisa para me perdoar, por ter me permitido viver aquilo, por ter me permitido passar pelaquela situação e perdoar as pessoas que foram envolvidas também. E também perdoar tudo e todos, e comecei um processo. Eu comecei a sentir o amor por tudo e todos. Eu comecei a agradecer pelas plantas, eu comecei a agradecer por tudo. E eu comecei a sentir o amor e a gratidão do todo, de Deus, do universo. E eu comecei a me sentir tão preenchida. Isso foi, eu tô contando isso, parece que é uma coisa muito longa, mas isso foi em torno de 30 dias, de 30 a 45 dias, tá? Eu comecei a fazer isso. Então, eu comecei a agradecer, comecei a amar, comecei a perdoar, que é com as práticas do Ho'oponopono, intensificando também. E aí eu comecei a manifestar prêmios. Gente do céu, eu comecei a manifestar pequenos prêmios. Eu fazia 11, 12 e 13 pontos da Loto Fácil. Quase sempre. Depois eu manifestei 14 prêmios na Loto Fácil. Aí depois eu comecei a fazer, aí eu disse não, é Loto Fácil, Mega. Eu ganhei um bolão, eu manifestei um valor de R$ 280 num bolão da Quina, 2 vezes. E aí a minha frequência foi mudando. Eu ganhei sorteios. Eu comecei a ter a atrair muitas coisas boas para minha vida. Aí depois eu decidi, aí manifestei a quadra na Quina. E depois a coisa foi acontecendo na minha vida e eu fui vendo que aquela mudança da frequência vibracional foi atraindo mais do mesmo para minha vida. Então eu espero que esses 3 passos ele possa ter servido para que você também mude a sua frequência vibracional, que você consiga manifestar não só apostas, que você consiga manifestar muitas outras coisas na sua vida, porque você nasceu para ser, ter e fazer tudo aquilo que o seu coração ele apontar e dizer que você pode. Tá bom, gente? Gratidão infinita.